gente. Boa noite, me chamo Clayton e eu vou apresentar sobre a importância das ferramentas de química computacional ao combate do SARS-CoV-2 em uma análise de predição de sítio. O coronavírus é o nome dado à família de vírus que tem uma estrutura de coroa que causa infecções respiratórias de um simples resfriado a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é o MERS, que acometeu o Oriente Médio lá no início de 2000, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave, em casos mais graves, que é o SARS, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Frequentemente circulam entre roedores e morcegos, podendo afetar as pessoas mais próximas. Tanto que as autoridades chinesas, onde o vírus teoricamente surgiu, é, indica que o vírus surgiu nesse mercado de animais silvestres, o que pode envolver o morcego. Atualmente, ele foi renomeado recentemente para o nome SARS-CoV-2. Com a globalização e o fluxo constante entre países, não demorou muito para que o vírus se espalhasse pelo mundo, seja da Europa, da África, da América, enfim. É, Hoje, o mundo registra 27 milhões de casos confirmados do novo coronavírus e mais de 890 mil mortos. Desse, o Brasil registra 4 milhões de casos contaminados e 125 mil mortos. Esse número tende a crescer em virtude das constantes aglomerações, o desrespeito ao distanciamento social e o desrespeito às normas sanitárias, como dito antes. Algumas questões emblemáticas que envolvem o coronavírus, esse combate ao coronavírus, é a falta de um tratamento, a falta de um fármaco para tratar o coronavírus, a falta de vacina, que ainda está sendo desenvolvida. Algumas já estão na fase 3, como a de Oxford, a Sputnik V e a da Johnson, e uma chinesa. E o outro problema que envolve o combate ao coronavírus é justamente a questão do desrespeito ao uso de máscara e o distanciamento social, a falta de respeito ao distanciamento social, as aglomerações que estão sendo causadas. Nesse contexto, o conhecimento acerca da estrutura e função das proteínas de SARS-CoV é imprescindível para a descoberta e planejamento de novos fármacos para o combate. Dentre as proteínas que o SARS-CoV apresenta, dentre as estruturas que o SARS-CoV apresenta, ele tem duas principais, que é a proteína Spike, que é fundamental para a infecção da enzima conversora de angiotensina, que é a porta de entrada para a infecção do coronavírus. Essa proteína está sendo estudada para o desenvolvimento de terapias de anticorpos monoclonais e também para o desenvolvimento de vacinas. Uma outra proteína importantíssima é a proteína nucleocapsídica, que é a proteína NCAP, que ela está envolvida na replicação viral e também em esconder o RNA viral do sistema imune da célula. Até o momento, essa NCAP ela não tem nenhum estudo que estude ela como um futuro alvo farmacológico para o tratamento do SARS-CoV, no combate ao SARS-CoV. Nosso objetivo é simplesmente caracterizar os hotspots druggable da NCAP, de SARS-CoV-2, que são hotspots que são regiões do sítio ativo que podem ser modulados por pequenos ligantes semelhantes a fármacos, seguido de um acoplamento molecular que vai identificar moléculas que interagem nessa região druggable identificada dentro das estruturas que nós vamos apresentar. Nossa metodologia se baseia na busca de estruturas que fossem 95% similar a NCAP, partindo da 6-view. Em seguida, nós encontramos 3 estruturas, e essas estruturas foram alinhadas e submetidas ao FTMap para a realização da predição e caracterização de hotspot. O FTMap é um servidor que usa sondas orgânicas em diferentes orientações e tamanhos para identificar regiões hotspots que, dependendo da característica, pode ser classificadas como características de proteínas druggable, CHD, que são regiões que são moduláveis por proteína ou por ligantes semelhantes a fármacos, que são moléculas drug-like. Em seguida, nós analisamos a questão dos sítios conservados entre as diferentes conformações. Nós calculamos o Fractional Overlap, que é o FO,
nós calculamos se o hotspot identificado nas diferentes conformações, eles são sobrepostos quando alinhados, e o coeficiente de similaridade, que vai medir se os resíduos ao redor desse hotspot, eles são os mesmos, ou quão eles são os mesmos, seguido de um acoplamento molecular e sobreposição do ligante ao hotspot, através do DocTor. Esse é o desenho do nosso estudo. É, Como explicado anteriormente na metodologia, nós encontramos três estruturas que são similares à NCAP. Encontramos a 6-VIL, que está em ciano, esse azul claro, a 6WKP, que está nesse azul forte, e a 6M3M. E no centro, nós encontramos os Hotspot Druggable. Nós vemos que a 6-VIL e a 6WKP, que está em verde e amarelo, esses Hotspots Druggable, são hotspots que podem interagir com moléculas que são semelhantes a fármacos, que respeitam as regras de Lipinski. Enquanto que a 6M3M identificou um sítio druggable small, que são sítios menores, que são mais adequados para interação com moléculas carregadas ou moléculas peptidomiméticas. Tomando como base o hotspot, uma coisa que eu tenho que falar é que esses hotspots eles têm uma similaridade maior do que 90%, ou seja, eles são sobrepostos a mais de 90% da estrutura do hotspot, no caso, e mais de 70% dos resíduos que interagem nessa região eles são similares. Outra coisa, partindo dos hotspots druggable que foram encontrados na CESIL e na 6WKP, nós tomamos como base ele para identificar uma molécula que pudesse interagir nessa região druggable, que tivesse uma maior afinidade, uma maior sobreposição. E nós identificamos, com o auxílio do DocTor, em nossa base de dados de ligantes, o BI 1347, que é um ligante que tem mais de 70% de sobreposição com esse hotspot druggable, tanto da 6-VIL quanto da 6WKP. Com isso, os valores obtidos, que foi de 90% de sobreposição e mais de 70% de similaridade, sugere que em todas as diferentes condições de cristalização, tendo em vista que os PDBs eles geralmente são cristalografados em diferentes métodos, como método de raio-x, método de RMN, não alteram significativamente a capacidade da NCAP de ser modulada por micromoléculas, tendo em vista que essas micromoléculas, que esses hotspots druggable, são sobrepostos e continuam e têm os resíduos com uma similaridade alta. E a micromolécula BI347, ela sugere que ela é um ligante que respeita as regras de Lipinski dos compostos 1 nas estruturas 1 e 3, que respeitam, que tem um hotspot druggable e que esse ligante respeita as regras de Lipinski. Um coeficiente de lipofilicidade maior do que 5, uma massa molecular menor do que 500 gramas por mol, e dentre outras características que envolvem os elementos doadores de ligação de hidrogênio e aceptores de doações de hidrogênio. Essa sobreposição da BI 1347 com os druggable nos sugere que essa molécula pode ser um futuro candidato a fármaco contra o coronavírus, contra o SARS-CoV-2. Como eu disse antes, hotspots druggable eles são mais favoráveis à triagem virtual de inibidores que obedecem às regras de Lipinski, enquanto hotspots druggable small eles são para moléculas carregadas ou peptidomiméticos que se ligam a NCAP. Dependendo da estrutura selecionada de NCAP, é possível identificar diferentes inibidores ou compostos que interagem nessa região druggable. Concluindo, a bioinformática, com base nesse estudo, consegue descrever com precisão a caracterização de sítios moduláveis por micromoléculas semelhantes a fármacos na NCAP, sem necessariamente nós termos contato com o vírus para essa análise, tendo em vista que essas proteínas estão cristalografadas no Protein Data Bank, que é o PDB, o Banco Mundial de Proteínas. Uma análise prévia de que essa molécula pode se ligar a essa proteína no SARS-CoV. Até o presente momento, não foi observado nenhum estudo que levasse à consideração a NCAP como potencial farmacológico. Daí a importância da formulação desse resumo. Esse estudo, além de nos revelar que existe essas regiões moduláveis na NCAP, através do acoplamento molecular, foi possível identificar uma molécula que interagisse nessa região druggable, que pode ser um futuro fármaco, um futuro candidato a fármaco.
dependendo da abordagem selecionada aí da estrutura escolhida pelo pesquisador, nós podemos identificar diferentes moléculas que interagem nessa região druggable. Aquela questão do moléculas carregadas para druggable small, moléculas que lembram um fármaco, moléculas que são semelhantes a um fármaco, em hotspots druggable. E é isso aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição.